E aí galera, beleza? Seguinte, agora nós vamos para mais uma aula importante, certo? Que pode ser útil não apenas para o IF, mas sim para toda a nossa vida, para toda a nossa vida de estudos, para tudo que a gente for fazer é necessário fazer uma boa redação. E é como é o que nós vamos aprender agora, aprender ou revisar, né? A gente já sabe fazer uma boa redação. E tenho aqui apenas algumas dicas, apenas alguns passos para você seguir, algumas dicas para você seguir para fazer uma boa redação, certo? Vamos ao que interessa. Primeiro passo, refletir sobre o tema. Vamos que o tema seja a legalização das drogas, legalização do porte de armas, algo relacionado ao ambientalismo, explorar ou não a floresta amazônica, algo relacionado a alguma polêmica. Obviamente, sempre vai ser um tema polêmico, certo? Então, por isso que é realmente importante você refletir sobre o tema. Você vai ter que se perguntar, e na reflexão sua, você tem que se perguntar o que é esse tema. Caindo ou não na redação, você vai ter que dizer com suas próprias palavras o que é determinada coisa. Tipo, o que é a legalização das drogas, o que é o porte de armas, o que é a exploração ambiental, o que é economia sustentável, o que é... Enfim, você vai ter que dizer o que é esse tema. Por que que ele acontece, como ele acontece, o que precisa ser feito para solucionar, certo? Então, querendo ou não, o primeiro passo a ser feito é refletir sobre o tema e fazer essas perguntas iniciais, certo? Campo 2. Desenvolva as ideias. É o seguinte, obviamente, quando você estiver refletindo, quando você estiver pensando sobre o tema, você vai ter, obviamente, várias ideias, certo? E é importante que durante o seu pensamento sobre o tema, você também anote as ideias. Porque se você não anotar as ideias, você vai esquecer. E não é bom você esquecer uma coisa que seja útil para você numa redação. Então é bom vocês anotarem tópicos e com as ideias do que vocês podem falar na redação. Para não esquecer, quando for passar limpo, quando for fazer uma reflexão mais profunda, vocês têm que pegar essas ideias que vocês tiveram e desenvolver elas. Como é que eu desenvolvo uma ideia? Você pode pegar, sei lá, um dado. Vou pegar um dado do IBGE, do IPEA, do INPE, do Datafolha, do G1, um dado de qualquer local, você pode desenvolver a sua ideia. Você pode desenvolver o seu argumento, certo? Não só um dado. Você pode pegar uma citação de um especialista, você pode pegar um caso famoso sobre o tema, um caso real, né? Não inventado. Tem que ser real e famoso, certo? Então, eles formas de você fazer um desenvolvimento aí das suas ideias, certo? Até por isso que o segundo parágrafo de uma redação, o segundo e terceiro, são desenvolvimento. Um se chama desenvolvimento. Por quê? Você vai desenvolver as suas ideias. Você vai desenvolver a sua... Algo que você colocou na introdução, você vai desenvolver. Você vai aprimorar mais no desenvolvimento, certo? Terceiro tópico. Estruture. Terceiro tópico. Estruture a redação. Se você não estruturar a redação, você já perde ponto. Você não perde ponto, você zera a redação. É uma coisa que é inadmissível para quem está corrigindo a redação.
não tem a estrutura. Inadmissível. Então, terceiro tópico, a terceiro passo, depois de você repensar, depois de você refletir, depois de você desenvolver suas ideias, você vai ter que estruturar isso em uma redação, em um texto dissertativo, argumentativo, estruturar em um artigo de opinião, um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento, um de conclusão. Então, terceiro passo é isso. Quarto passo, utilize conectivos. Muita gente faz uma redação assim, como o Jéssica tinha falado aí há algum tempo, com a minha apenas um período, uma coisa muito longa, uma coisa muito cansativa de se ler. É importante que você utilize conectivos. Mas o que é conectivos? Eu vou explicar daqui a pouco. Vou fazer um vídeo específico só para isso. Você tem que utilizar conectivos, porque vai passar uma impressão que você conhece as normas argumentativas. Vai passar a impressão que você sabe o que está falando. Vai passar a impressão do terceiro tópico aqui, que você sabe a estrutura de uma redação. Durante uma redação, você tem que utilizar conectivos específicos. Conectivo específico para a introdução, conectivo específico para desenvolvimento, conectivo específico para a conclusão. Então, é importante utilizar exemplos de conectivos. São mas, portanto, entretanto, logo, após isso, enfim, são esses os conectivos aí. Também conhecido como conjunções. Você pode utilizar conectivos e conjunções, porque os conectivos, as conjunções têm função de conectivo. Mas mais a fundo, quando a gente estiver tendo aula de português, a gente fala sobre isso. 5. Quinto tópico. Revise o que você escreveu. Revisar onde? Você vai revisar na folha de rascunho, tá? Você faz a folha de rascunho, revisa o que escreveu, olha se tem algum erro e tal, e depois passa ali. Uma dica: quando você for revisar o que escreveu, digamos lá, você está escrevendo seu rascunho da redação, tal, acabou o rascunho. Não revise agora, pelo amor de Deus. Quando você terminar de escrever o rascunho, não revise nesse momento. Vá fazer outra coisa. Vá marcar uma questão de português. Vá fazer uma questão de matemática. Vá ficar em silêncio por 5 minutos. Não revise naquele momento. E eu vou explicar o porquê. Porque seu cérebro, quando você está escrevendo, querendo ou não, ele está refletindo, ele está num piloto automático. E se você, querendo ou não, o seu cérebro ele vai ter lembrado, ele está se lembrando, é uma memória recente, ele vai lembrar completamente do que você escreveu, certo? E como o seu cérebro está num piloto automático com o que você escreveu, automaticamente vai ser muito mais difícil identificar um erro, porque mesmo que o erro esteja ali, o seu cérebro, quando você estiver lendo, ele não vai perceber, ele já sabe qual é o correto, certo? Por isso que é bom revisar depois de uns 5 e uns 10 minutos, depois de ter feito uma questão de matemática, depois de ter feito uma questão de português, depois de ter feito qualquer coisa. Aí depois disso que fica mais fácil identificar o erro. Então, essa é o quinto tópico com uma dica que eu dei. Isso aqui foi um passo a passo. Vamos para dicas para fazer uma boa redação. Primeiro aqui eu pulei um. Primeiro aqui, cronometre o tempo. Geralmente, especialistas
nesses assuntos, eles recomendam você perder não, você investir cerca de 1h30 para redação. Ou seja, 1h30 em tudo. Questão de escrever o rascunho, questão de revisar, questão de passar limpo. Você tem que, foi o mínimo de tempo que uma redação boa foi feita em 1h30, certo? Menos que isso, tem uma chance, não é certeza, mas tem uma chance da sua redação dar errado. Primeiramente, por quê? Porque você precisa de tempo para pensar, para desenvolver ideias boas. Você precisa de tempo para fazer uma escrita boa quando você estiver passando ali. Não adianta você ter uma ideia boa, ter uma redação perfeita em termos de ideias, em termos de argumentos, mas quando você for passar limpo, quando você for escrever a sua redação, você fazer uma letra horrível, fazer uma letra ilegível, só porque você fez rápido demais. A rapidez às vezes não vale a pena. Pode perder tempo na questão da redação mesmo, dependendo da sua gestão de tempo nas outras questões de matemática ou de português. Mas é importante você ter o devido tempo investido na sua redação, que é cerca de 1h30, certo? Segundo especialistas, não é achismo. Eu estudei para fazer isso aqui. Terceiro tópico: escrita limpa e de fácil entendimento. Pensa comigo o seguinte: você está escrevendo para uma pessoa formal, obviamente, é um corretor de redação. Mas não é porque é formal que você precisa utilizar coisas difíceis, coisas que não dá para entender. Você pode ser formal, você pode não, você tem que ser formal. E você também tem que ser claro. Não adianta ter só formalidade e não ter coesão, não ter coerência no que você está falando. Formalidade nem sempre indica que está indo bem, certo? Que você está indo bem. Às vezes você utiliza uma gíria. Não é bom utilizar uma gíria na redação, mas olha aqui, você usou. Mas se essa gíria ficou claro para o corretor, é melhor do que uma formalidade sem coesão, sem coerência, e que provavelmente quem está lendo sua redação não vai entender. A questão não é ser formal, a questão é ser formal sim, mas ser formal com a escrita de limpa e de fácil entendimento. Você tem que ser uma escrita fácil de entender. Não adianta você enrolar muito e perder todo o sentido, certo? Outra dica: não fugir do tema. É tipo assim, digamos que o tema, que um tema de redação seja economia sustentável. Aí você não fala de economia sustentável, você fala de automobilismo sustentável. Automobilismo sustentável está dentro de economia sustentável, mas quem desenvolveu a proposta de redação não pediu para você falar de automobilismo. Não pediu para você falar de automobilismo sustentável, pediu para você falar de economia sustentável em geral. Não foi só uma parte da economia sustentável, entende? Então é importante, mesmo que o tema esteja relacionado, é importante não fugir do tema. Quinto tópico: utilize argumentos de autoridade. Um especialista utilizar um argumento de autoridade. A autoridade é quem? É um especialista. Se você utilizar um argumento de um especialista no tema que você está escrevendo, isso vai dar muita credibilidade para o seu texto.
Isso vai fazer o corretor que instala em sua redação achar que você tá por dentro do que você tá falando. Você conhece o que você tá falando. Você assiste, você acompanha um especialista, você sabe de um especialista nesse assunto. Isso é muito bom para a redação. É fantástico. Porque você não pode fazer uma redação só com palavras suas. Você tem que colocar palavras de alguém. E preferência, um especialista. Necessita de um especialista. Outro argumento que é importante utilizar: dados estatísticos ou históricos. Dados estatísticos dão uma maior credibilidade ao texto também, dá uma maior confiabilidade. Tipo, eita, tem um dado estatístico aqui, eu vou confiar nesse dado. De preferência que os dados sejam do que? Do IPEA, do IBGA, confia, IBGE, Datafolha, G1, INPE, IBAMA, ICMBio, dados, órgãos relacionados ao governo ou uma fonte segura de notícias. Não adianta você pegar um dado da Choquei, beleza? Você pegar um dado da Choquei, quem vai se chocar é você, viu? Sétima dica. Papo 7. Evite parágrafos longos, sem gírias ou expressões difíceis. É bom evitar gírias na redação. É bom evitar expressões difíceis. E é bom evitar parágrafos longos, certo? A questão não é um negócio ser longo. O negócio a questão do negócio ser eficiente. Não precisa ser longo, não. Só precisa ser eficiente. O parágrafo, ele não precisa ser longo. Ele só precisa ser eficiente. Ele só precisa passar a ideia. Ele só precisa estar bem escrito. Não precisa de quantidade. Precisa de qualidade. Certo? Basicamente isso que eu... Não adianta você escrever demais e o seu texto não tem qualidade nenhuma. Foque em pequenas palavras. Foque em algo menor, mas em algo menor que tenha qualidade. Beleza? Próximo tópico. Continuando nas dicas. Ler e pesquisar muito. É bom você ler o que você gosta. É bom você pesquisar o que você gosta. Mas às vezes você não precisa. Às vezes você não faz só apenas o que você gosta. Você tem que fazer o que é necessário. E é necessário. Querendo ou não, é necessário você ler muito. Querendo ou não, é necessário você pesquisar muito. Você pode pesquisar só o que você gosta. Mas eu não gosto de nada. Aí você não é um ser humano. Brincadeira. É um ser humano sim. Mas dificilmente você não vai gostar de nada, né? Nenhum assunto. Beleza? Então vamos pro próximo tópico. Próxima dica. Analise a proposta com calma. Você não pode se adiantar. Você não pode ler rápido demais e não entender nada. Você não pode, você não deve fazer um entendimento errado do tema. Você não pode fazer o entendimento errado da proposta de redação. Por isso que é preciso o quê? Calma. Se você não tiver calma, provavelmente você vai errar. E uma redação IF, uma redação qualquer aí, não é bom você errar.
Você erra na sua redação de rascunho. Na sua redação de rascunho, você pode errar à vontade. Mas na redação, na folha de redação, para você passar limpo, na folha de redação oficial, não é bom você tá errando. Também. Aqui, seja claro, não enrole. Você tem que passar a ideia corretamente. Você tem que fazer com que os outros entendam o que você está querendo dizer, certo? 10, outra dica aqui. Outra dica não. É, uma dica, digamos assim. Não esquecer do título, um artigo de opinião, um texto dissertativo argumentativo, é, necessita, é obrigatório. Não existe artigo de opinião sem título. Se você esquecer do título, se o corretor for bonzinho, ele pode tirar só uns 10 pontos de você. Entende? Se ele for bonzinho, ele tira uns 10 de 100. De 100 pontos valendo, ele tira uns 10. Se ele for bonzinho. Se ele for ruinzinho, ele pode zerar a redação. E ele tem argumento para isso. Porque a redação ela tem que estar estruturada. Título, introdução, desenvolvimento, conclusão. E pseudônimo. Se você esquecer do título, você vai estar fugindo da estrutura da redação. Então, automaticamente você pode zerar. Então, se você não esquecer do título e se você não esquecer do pseudônimo, você já vai estar muito à frente, mas muito à frente da concorrência. Você já vai estar dizendo para a concorrência que se aguente, mas aqui a lapada é forte. Entendeu? Só de você sair, só de você não esquecer disso, você já está dando uma lapada forte. Continuando, um detalhe muito importante que muitas pessoas deixam passar: cuidado com as referências na redação. Você tem que ter muito cuidado com o que você vai colocar na sua redação. Seja uma frase de um especialista, seja um dado histórico, uma alusão histórica, certo? Seja um dado estatístico, certo? Você tem que ter muito cuidado com o que você vai colocar na sua redação, principalmente com a fonte. Não pode ser uma fonte da Shopee, entendeu? Tem que ser uma fonte confiável. E eu separei fontes confiáveis aqui, certo? O IBGE, obviamente, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPEA, o CAPES e a Shallow, que eu acho que é uma revista. Não uma revista não, mas é algo relacionado ao jornalístico, mas é bem confiável essas fontes aí. IBGE, o IPEA, o CAPES, coisas relacionadas a isso. Esse é o próximo. Erros comuns. Errando que você aprende, né? Obviamente. Então, são erros muito comuns em uma redação e que se você aprender com esses erros, você já vai fazer uma redação 50% melhor, certo? Primeiro erro comum: não utilizar conectivos. Você fazer um texto tudo com base em suas próprias palavras, não utilizando conectivos como mais, porém, entretanto, portanto, por isso. Vocês entenderam isso aí? Os conectivos. Não utilizar conectivos já é um erro muito grave, porque os conectivos, como o nome já diz, ele vai conectar as partes do texto. E se você não tem conexão entre as partes do seu texto, se o seu texto não tem conexão, não tem sentido, obviamente você já vai fazer uma redação ruim, porque as partes precisam ser conectadas, as partes precisam fazer sentido. Não adianta você escrever só por escrever.
Você tem que ter sentido. 2. Erros de gramática. Muito comum. Muito comum erro de gramática. Tem gente que é tipo analfabeto. Escreve algumas coisas com grafia errada. Coisas que são com C cedilha. Faz com S. Coisas que seriam com Z fazem com S. Coisas que seriam com S fazem com Z. Mais ou menos isso. Confundem aí. Tem os 4 porquês também, né? Que eu só uso um. Era o correto, né? Mas enfim. Escreve o porquê errado, né? Que são 4 porquês. Por que são 4 porquês? Mas enfim. Isso aí também conta como erro de gramática. Ou seja, erros de gramática são os principais erros. E como é que eu faço para corrigir isso aqui? Infelizmente, ou felizmente, né? Você vai ter que ler muito. Se você não gosta de ler, você precisa de alguma coisa. Erros gramaticais comuns. Erros gramaticais comuns. Qualquer canto aí. Grafias alternativas, certo? Se você não sabe escrever uma palavra, você procura outra palavra parecida com ela, que tenha o mesmo sentido, que seja parecida, para você não errar. Porque a cada erro gramatical você vai perdendo um ponto. São 100. Se você errar umas 10 vezes, já perdeu 10 pontos. E 10 pontos é muita coisa. Um ponto já decide o jogo. Imagine 10. Terceiro tópico é a ausência de vírgula. Tem gente que vai colocando a vírgula em qualquer lugar. Você tem que saber, propriamente dita, como e em onde você vai colocar sua vírgula. Se você vai utilizar a vírgula para isolar dois termos, se você vai colocar a vírgula para separar coisas parecidas. Enfim, existem inúmeras funções para vírgula. Existem inúmeras aplicações. Existem vários usos da vírgula, certo? Então, vou fazer um vídeo específico sobre cada erro comum desse, só para vocês terem noção desses erros, certo? Mas eu vou fazer um vídeo sobre cada erro desse aqui, porque errando se aprende, certo? Quarto tópico: a ausência de fatos e dados. Você não pode, eu já bati na tecla várias vezes, você não pode fazer uma redação com base apenas na sua mente. A sua mente para o corretor não interessa tanto. Ele quer saber um ponto de vista geral. Você tem que fazer uma redação com base em fatos, em casos famosos, em dados, em citações de especialistas, em alusões históricas. Você tem que fazer a sua redação com base em argumentos. Você não pode fazer com suas próprias palavras propriamente ditas, certo? Basicamente, acento errado aqui, erro de gramática, enfim. Quinto tópico: não apresentar repertório sociocultural. Repertório sociocultural é basicamente, como nós diz, mistura a sociedade com a cultura de uma sociedade. Ou seja, tudo que desde quando nós nascemos até agora foi como repertório sociocultural, certo? Por exemplo, as comidas, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente joga, as coisas que a gente faz, tudo isso ajuda a contribuir para um repertório sociocultural. Mas depende, você pode ter um repertório sociocultural ruim, bom, essas coisas, hábitos ruins ou hábitos bons. Tipo, ler um livro, vários livros seriam um repertório sociocultural a mais, um repertório sociocultural bom, certo?
assistir várias séries, filmes, coisas, animes, coisas do tipo, é, seria um bom repertório sociocultural, porque ajuda você na hora de uma redação. E quando o corretor, quem está lendo, é, percebe que você não tem um bom repertório sociocultural, não tem um bom conhecimento geral, isso aí já é um erro comum. Porque querendo ou não, você teve tempo para se preparar para a redação, certo? Então, por isso, se vocês tiveram tempo, segundo visão de corretores, obviamente tem que apresentar argumentos concretos, um bom repertório, um bom conhecimento geral para fazer uma boa redação. Enfim, acho que foi isso. Enfim, valeu e até a próxima.